O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Arthur Nogueira, economista e comentarista da revista Oeste. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Muito obrigado. Bem, 2025, novos horizontes, novos desafios, novas análises. E qual a sua visão para 2025 da economia brasileira? Olha, Curi, vai ser um ano bem desafiador, né? Porque a gente está num contexto em que o dólar subiu muito, isso está pegando na inflação e o Banco Central está usando o remédio amargo dos juros altos. A gente sabe que os juros altos vão pegar as empresas que estão endividadas e vai acabar esfriando a economia. Não prevejo nenhuma recessão, nada dramático assim, mas para mim parece claro que 2025 vai ser um ano em que o Brasil vai crescer menos do que cresceu nos últimos anos. Desafiador, com muitas oportunidades. Como sempre, né? Até porque assim, o Brasil sempre teve desafios, sempre teve obstáculos, mas nem por isso a gente deixou de ganhar dinheiro em nenhum momento, né? O que eu costumo falar, inclusive nas minhas palestras para os empresários, a gente pode gostar ou não gostar do atual governo, a gente pode concordar ou não concordar com a atual política econômica, mas acho que é nosso dever como setor privado olhar as oportunidades, parar de reclamar, arregaçar as mangas e ganhar dinheiro. Claro, e fazer a atividade econômica girar. Sem dúvida. Bem, nesse viés, você prevê um crescimento da economia menor que 2024, mas prevê um crescimento do PIB. Sim, em torno de 1,5% a 2%. Vamos lembrar que a gente vinha de um ritmo de 3%, 3,5%. Então, de fato, desacelera um pouco, mas continua crescendo, não tem nenhuma recessão em vista. Qual o maior desafio que você enxerga para 2025? Do ponto de vista macro, eu diria que é o combate à inflação. Por quê? A gente tem uma meta de inflação de 3%, com aquela tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ou seja, o teto é 4,5%. A gente está começando 2025 e o recado do mercado financeiro é uma projeção de 5%, portanto, já acima do teto da meta. Lembrando que em 2024 a gente também ficou acima do teto da meta. Como o Banco Central tem como principal missão buscar essa meta, ele vai ser obrigado a subir mais juros. Gostemos ou não, o Banco Central vai subir juros. Pelas minhas projeções, a Selic deve ir até em torno de 15%, que, convenhamos, é um patamar bem elevado, extremamente maior ainda do que no período da Dilma Rousseff, que foi 13,75%. Portanto, se você vai ter uma Selic de 15%, é natural que isso vai encarecer o crédito e vai acabar esfriando a economia. Nesse cenário econômico, qual a influência política que você vê ou existe ou não existe em todo esse cenário? Totalmente, Curi. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, qual é o maior problema econômico do Brasil? É a política. É o problema número 1. Sim. Porque hoje a gente vive uma situação surreal em Brasília em que os três poderes não se entendem. Eles são independentes, deveriam ser harmônicos, mas um invade a esfera do outro. A gente vive um momento, por exemplo, que o poder judiciário, simbolizado pelo Supremo Tribunal Federal, está interferindo, por exemplo, em decisões do Congresso Nacional, como, por exemplo, a questão da liberação de emendas parlamentares. Né? Então, assim, quando você tem um poder interferindo no outro, isso gera um ruído político, acaba, de alguma forma, assustando os investidores, os empresários, o que reduz o investimento, o que acaba sendo ruim para a economia. Então, para mim, o problema número 1 do Brasil hoje ainda é a política. Nesse cenário todo, com todas essas mudanças políticas que devem ocorrer em 25, 26, que ocorreram nas eleições municipais, você vê uma concentração de ideologias partidárias ou você vê ainda uma pulverização maior, com mais partidos e maiores divergências? Uma boa pergunta, Curi. Político-partidárias. É uma boa pergunta, porque assim, a gente vem de um período de muita polarização, né? Sim. Digamos assim, a esquerda, bem a esquerda, com a direita, bem a direita, e aí simbolizado por Lula e Bolsonaro, né? A minha expectativa, até eu diria meu desejo como cidadão brasileiro, seria que na próxima eleição a gente não tivesse essa polarização.
Né? Muito cá entre nós, seria muito mais saudável que a gente, em vez de ficar polarizando o Brasil, a gente debatesse quais são os reais problemas do Brasil e quais são as soluções propostas. Isso em vista, o cenário 2026 para mim é uma grande incógnita. Primeiro, para saber se o presidente Lula vai ser ou não candidato à reeleição. E acho que aqui vai determinar muito a questão da saúde dele. Do outro lado, o ex-presidente Bolsonaro, nesse momento, está inelegível. E fica a dúvida se continuará ou não inelegível até 2026. Nesse contexto, você tem espaço para novos nomes. Então, se a gente pegar assim, vindo da direita, você tem espaço para governadores que estão com protagonismo, desde o Tarcísio aqui em São Paulo, Ratinho Júnior no Paraná, o Zema em Minas Gerais, Caiado em Goiás. Aí você vai vindo mais para o centro, o Eduardo Leite, Rio Grande do Sul. Você tem o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente, que pode vir a ser candidato. Né? Você teria mais à esquerda ali, por exemplo, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que poderia ser um candidato a ser lançado pelo Lula. Mas, de novo, esses nomes só terão espaço se não estiverem Lula e Bolsonaro. E hoje é impossível dizer se eles estarão ou não. Ou seja, a futurologia não funciona, são casos concretos. Exato. Nós já falamos sobre desafio econômico, nós já falamos sobre desafio político. Como é que você vê a evolução de mudanças climáticas afetando diretamente a economia ou não? Ah, totalmente, em especial o agronegócio. Né? Vamos lembrar que a cadeia do agronegócio, envolvendo toda a agroindústria, está dando em torno de 30% do PIB, o que é muita coisa. É né? muita coisa. E a gente teve, por exemplo, para pegar o último exemplo aí de 2023, 2024, a gente teve uma safra que acabou não quebrando recordes, ela vinha de vários recordes, por conta justamente de questões climáticas. A gente teve um El Niño muito rigoroso, que gerou, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul. Foi uma tragédia que todo mundo acompanhou. Né? Em outros momentos gerou seca excessiva em outras regiões do Brasil. Então, eu tenho muito contato com o pessoal do agronegócio. Hoje, o grande desafio do agricultor, em primeiro lugar, é entender o clima. De que forma essas mudanças climáticas irão afetar o negócio dele. E depois, claro, não menos importante, vem as questões do dia a dia, como taxa de juros, o dólar mais caro afeta porque importa fertilizantes, né, defensivos agrícolas e assim por diante. Então, o agricultor já tem uma série de desafios, mas a mudança climática está realmente algo muito impactante para o setor. Você vê um viés real de mudança ou só o problema? Não, eu acho que tem um viés de mudança, sim. Né? Eu acho que tem vários estudos mostrando a questão, o planeta como um todo está ficando mais aquecido. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar com atenção. Né? Evidentemente que a gente tem que resolver problemas de curto prazo. Né? Então, a gente tem o problema da tragédia do Rio Grande do Sul, tem que resolver. A gente teve recentemente queimadas, tanto no Cerrado quanto na Floresta Amazônica, tem que resolver. Mas eu acho que o mundo como um todo tem que olhar um pouco mais para frente e entender que se a gente continuar do jeito que a gente está hoje, a perspectiva do ponto de vista climático não é positiva. Mas você vê mudanças concretas? Mudanças o quê? Do ponto de vista para mudar esse cenário? Não, mudanças, ações concretas para mitigar poluição, para mitigar todos os problemas que causam e que vêm em decorrência da própria mudança climática. Eu vejo, por enquanto, Curi, muito mais discurso do que ações práticas. E isto é altamente preocupante. Sem dúvida. No mundo inteiro, hein? No mundo inteiro. Não estamos falando só do Brasil, não. Né? O Brasil sofre as consequências do mundo inteiro, porque a floresta está aí. Perfeito. Né? Que devia estar se beneficiando disso. E ajudando nessa mudança climática. Meio ambiente, problemas, mudança social, ou seja, elevação da base, não é achatamento do teto, elevação da base, menos pessoas na pobreza no Brasil e no mundo. Como é que você encara isso? Olha, esse é talvez o principal desafio econômico. Né? Se a gente pegar o exemplo do Brasil, a gente tem de fato uma política econômica do atual governo que prioriza renda no bolso das pessoas mais pobres. Isso, do ponto de vista teórico, está correto. O que eu gostaria é que essa renda viesse mais do trabalho e menos de programas sociais. Eu não sou contra programa social de forma alguma, eu acho que existem momentos em que eles são muito importantes, mas para mim,
A principal missão do programa social é resolver algo temporário, gerar uma porta de saída para que aquela pessoa que hoje depende daquele programa social, ela possa partir para o mercado de trabalho. Seja conseguindo emprego ou seja empreendendo. Em algum momento ela possa bater no peito e dizer: eu não preciso mais da ajuda do governo para sobreviver. Hoje no Brasil, o que eu percebo é que isso acontece muito pouco, em que a gente tem, na verdade, milhões de pessoas dependentes de diversos programas sociais, o principal deles, claro, o Bolsa Família, e que de alguma forma elas são estimuladas a permanecerem no Bolsa Família, seja porque isso gera um dividendo político para os governantes, ou seja porque ela não é estimulada, incentivada a empreender ou a procurar de fato um emprego, sendo qualificada para isso, né? Teria que passar por uma qualificação. Então, essa porta de saída para mim, que eu acho que é o grande erro. Agora, do ponto de vista prático, no curto prazo, o governo, ao garantir tanto os programas sociais como a renda no bolso das pessoas, de alguma forma reduz a pobreza, pelo menos no curto prazo. Agora, isso me parece um problema mundial. Sim. Atualmente, um número de pessoas no mundo inteiro que perderam suas casas, que perderam tudo, e que são moradores de rua, inclusive nos Estados Unidos, aumentou substancialmente. Sem dúvida. Aí é o lado cruel do capitalismo, né, Cury? Assim, eu costumo dizer assim, o capitalismo está longe de ser perfeito. Ele gera muita desigualdade. O problema é que a gente não tem nada melhor para colocar no lugar ainda. Né? Esse é o problema. Mas daí a dizer que o capitalismo vai resolver todos os problemas. Eu sou um grande defensor do mercado, mas o mercado sozinho também não vai resolver todos os problemas. Claro. E aí a gente tem uma questão muito importante, que é a questão da fome. Né? Saiu um estudo muito interessante da OCDE, dos países ricos, mostrando o seguinte: nos próximos 10 anos, a demanda por alimentos no mundo inteiro vai crescer em média 1,3% ao ano. Nos próximos 10 anos, demanda por alimentos vai crescer 1,3% ao ano. E a oferta de alimentos, a produção vai crescer 1,1% ao ano. Ou seja, a demanda vai crescer mais do que a oferta. O que vai acontecer com os preços de alimentos? Sobem e vai ter desabastecimento. E vai piorar ainda para, infelizmente, afetar a fome. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, a minha consideração é a seguinte: o Brasil tem desafios, Cury? Tem. Mas a gente tem que também buscar oportunidades. Estamos num país que tem um dos maiores mercados consumidores do mundo, né? E eu sempre termino com o meu slogan que eu uso há muitos anos: o Brasil é maior do que qualquer governo. Quem faz o Brasil crescer é o setor privado. Então, empresário, olhe menos para Brasília e foque mais na gestão do seu próprio negócio. E vale aqui uma recomendação: micro e pequeno, sustentáculo da economia e do mercado interno. Sem dúvida. E grande gerador de emprego. Claro, o maior gerador de emprego. Luiz Arthur Nogueira, queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o conhecimento acumulado, transmitido e desejar pleno êxito nessa nova caminhada na sua carreira profissional. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!